de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estejamos sentados, por favor. No nosso dia a dia, na nossa vida de todo dia, certamente todo mundo já sentiu, e à medida que os anos vão passando, vamos sentindo ainda mais o peso que é viver. Quantas provas, quantas dores, quantas dificuldades, quantos problemas, provações de toda ordem: saúde, financeiro, espiritual, mais importante que tudo, às vezes até psicológico, tantos problemas, e às vezes a gente se sente meio afogado nesse mundo e parece, com o passar dos anos, parece que o mundo vai ficando cada vez mais difícil de viver, cada vez mais em trevas. Muitas vezes a gente tem essa impressão, mas não é só impressão, é constatação, às vezes até no nosso dia a dia, basta abrir um noticiário para ver, meu Deus, agora atrás de horror, que rumo que as coisas estão tomando? Será que Deus vai deixando a humanidade à sua própria sorte? Vai afundando cada vez mais, como quem diz, problema seu? Claro que não. Deus coloca para toda a humanidade, todos, uma luz que deve guiar todos e que deve iluminar para dissipar essa treva, as trevas, as dificuldades toda a vida. Essa luz que Deus colocou e que deve brilhar aos olhos de todos, o que é? É a Santa Igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, no alto da cruz e durante a missão com os apóstolos, fortalecida pelo Pentecostes, pela vinda do Espírito Santo, e essa é a luz que Deus, nosso Senhor, colocou diante dos olhos dos homens para iluminar o caminho de todos nós. Então, tudo resolvido, maravilha, basta os homens então olharem para essa luz e seguirem. É assim que acontece. Não. Embora Deus tenha posto a tábua de salvação para toda a humanidade, como é que as coisas acontecem? Como está descrito na primeira leitura, onde está São Paulo e São Barnabé pregando em Antioquia da Pisídia. Eles chegam lá para pregar, entram na sinagoga, vai narrando a primeira leitura de hoje. Entram na sinagoga, começam a pregar. No começo suscita a admiração de muitos, ficam contentes, marcam outra pregação, tem uma multidão tão grande de gente que os judeus ficam com inveja. E por causa da inveja, suscitam os homens influentes e ricos e as mulheres piedosas e ricas para armar uma perseguição contra eles. Diz a leitura aqui: ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmia opunham-se ao que Paulo dizia. Ou seja, o grande apóstolo São Paulo, imagina o que é ouvir um sermão de São Paulo, o que é ouvir uma pregação de São Paulo. A gente pega as cartas de São Paulo para ler, é tanto fogo, é tanto amor a Deus, é tanta maravilha que tem, aquilo alimenta a nossa alma e vai continuar alimentando a alma todos os dias até o fim do mundo. Não é toda, está na Bíblia, nas Escrituras, as cartas de São Paulo. Ele, imagina o que é ele pregando, falando às multidões encantadas, enquanto uma parte, as multidões encantadas, outra parte olhando com inveja, levantam-se e com blasfêmia começam a se opor e a rebater contra a pregação que São Paulo estava fazendo. Isso
essa luz, que era a igreja, na pessoa de São Paulo e São Barnabé, que estava brilhando para aquele povo ali em Antioquia da Pisídia, para aquelas multidões, essa luz estava sendo aceita por uns e rejeitada por outros. E é assim que acontece ao longo da história toda. Nas nossas trevas, nas nossas dificuldades, Deus colocou uma luz que brilha, a igreja. A reação da unidade, uns aceitam, outros rejeitam, assim como está acontecendo com Paulo, São Paulo e São Barnabé nessa primeira leitura. E resultado disso, uma vez que se opõe com blasfêmias, não permitem São Paulo mais pregar, São Paulo então diz, com toda a coragem, era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, aos judeus que ali estavam. Era preciso primeiro anunciar a palavra de Deus a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, olha o que estão negando ao negar a palavra de Deus, estão negando a vida eterna. É muito sério o que São Paulo está dizendo para eles. Olha que São Paulo não é um qualquer para dizer isso. Sabei que vamos nos dirigir ao pagão. Se vocês estão negando, nós vamos pregar para os outros, para os pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Agora São Paulo vai mostrar com essa frase como a igreja é a luz que Deus colocou para brilhar diante de nossos olhos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Nosso Senhor disse para os apóstolos que deveriam ser luz do mundo, sal da terra, que deviam brilhar diante dos homens para atrair os homens para a salvação. Dizer para os apóstolos, dizer para a igreja, os apóstolos lá no início da igreja, mas isso vai até o fim do mundo, essa luz que deve brilhar para a salvação de todos, mas nem todos aceitam. Aqueles que aceitam a luz, eles se tornam o quê? Ovelhas do bom pastor, de nosso Senhor Jesus Cristo, e passam a se tornar dignos da vida eterna. Aqueles que rejeitam a luz estão negando a vida eterna, estão negando ter a nosso Senhor como seu bom pastor. Sem pastor ninguém fica. Se a pessoa rejeitou a palavra de Deus, a luz da igreja, algum outro vai pastorear a vida dele. Vai ser o mundo, vai ser os prazeres mentirosos, vai ser o dinheiro, o próprio demônio, que seria eu, que está por detrás de todo esse resto que eu falei, mas outro vai passar a guiar. Nosso Senhor, no Evangelho, ao dizer para a circunstância aqueles que lá estavam diante dele, ele disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Temos três características aqui nessa frase de que Jesus diz quem é ovelha dele. Ovelha dele, Jesus, nosso Senhor, é quem escuta a voz dele, quem conhece, quem é conhecido por ele, porque ele diz eu as conheço, ele conhece as ovelhas dele, e aquelas que seguem a ele. É interessante essa imagem que o Senhor está dizendo, das ovelhas que escutam a voz dele, porque era uma imagem muito viva naquela época. Hoje em dia, o nosso mundo vai ficando cada vez mais artificial, a gente não tem mais contato, ou poucos e cada vez menos são aqueles que têm contato com a criação, ou seja, por exemplo, de granja ou de rebanhos, etc. As pessoas não têm cabelos, não estão vendo na cidade, e as crianças vão acostumadas a ver que a carne vem no supermercado, que o ovo vem no supermercado, e pensa que é lá que nasce tudo isso, sem saber o que vem por detrás. Naquela época não, as coisas eram muito mais orgânicas e naturais. As pessoas sabiam como é que se cuidava do bicho, como é que dali se tirava a carne, como é que dali se tirava o ovo da galinha, e etc. Tudo isso era muito mais vivo. E as pessoas sabiam como é que se cuida de um rebanho, de ovelhas. Por isso que o nosso diz, as ovelhas escutam a minha voz, ele está fazendo referência ao quê? A um costume que tinha nessa época na Judéia, que era o seguinte: sempre quando você tem um rebanho, ou os vários rebanhos, cada pastores da região, cada um tinha o seu rebanho, as suas ovelhas. O período mais difícil é o período da noite, porque é a hora que pode vir o ladrão para roubar as ovelhas, pode vir algum bicho para atacar, ou as ovelhas até na escuridão da noite se transviar e ir para não sei aonde, depois do trabalho de ir atrás dela. Então o que faziam os pastores? Por ser penoso ter que, depois de ter trabalhado o dia inteiro, ainda ter que passar a noite em claro vigiando os rebanhos, é difícil. Então eles se congregavam, se reuniam os pastores, cada um trazia o seu rebanho
e punham no mesmo redil, para a noite. No mesmo lugar ficavam vários rebanhos misturados, no mesmo cercado, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E era um só, eles se revezavam. Um só pastor passava a noite clara, vigiando as ovelhas dele e dos outros pastores, dos demais. Vigiavam todas. E a cada noite eles iam se revezando. Um era o que ia perder a noite para vigiar as ovelhas de todos. Bom, chegava de manhã, tinha que levar as ovelhas para pastar. E tinha que separar que não tinha misturado durante a noite. Todas as ovelhas tinham se misturado. Os rebanhos vários lá tinham se misturado. Então abriu o porteiro e cada pastor ia chamando as suas. As ovelhinhas iam saindo. Como elas estavam acostumadas com o seu pastor, ouvia a voz do pastor e iam atrás daquele que é o pastor dela. Um chamava daqui, outro chamava de lá. Hoje é dia das mães, mais ou menos quando sair da escola. Vamos dizer que as crianças, acontece isso, mas por uma brincadeira, um jogo qualquer, as crianças saem da escola todos com os olhos vendados. Então todas as mães lá chamando na saída: filho, fulano, vem cá, não sei o que. A criancinha lá saindo dela vai ouvindo a voz da mãe. É inconfundível para a criança qual que é a voz da mãe dela. Ela não vai para a mãe do outro, ela vai para a mãe dela. Assim mais ou menos as ovelhas faziam, escutavam a voz do pastor e iam atrás daquele. E aí, de modo muito simples, pela voz se desmisturava aquele que estava misturado, os rebanhos todos estavam misturados, daí saíam para as pastagens, etc. E a noite depois voltava a congregar num só redil. Por isso, quando Jesus disse: as minhas ovelhas escutam a minha voz, quando eu falo, elas sabem que sou eu que estou falando com ela. E ela vem atrás de mim, escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Bom, poderíamos pensar, eu sou uma boa ovelha de Jesus, afinal de contas, eu estou aqui na missa, né? Eu estou vindo aqui na missa domingo, eu estou me esforçando. Será? Claro, espero que sim, mas será que em tudo nós somos boas ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque muitas vezes dentro de nós tem ovelha boa e tem uma boa parte de ovelha má, contra a qual nós temos que lutar para ser por inteiro uma boa ovelha de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus. Como que acontece isso? Nessa divisão, quando nós escutamos a voz de nosso Jesus Cristo, quantos não escutam? E a humanidade inteira que é chamada para escutar, para ver essa luz da igreja e para fazer parte do mesmo rebanho de nosso Jesus Cristo. Todos são chamados a isso. Mas ser chamado a isso é diferente de dar um passo para isso. Todos são chamados, mas nem todos dão um passo. Então, todos escutam, todos são conhecidos por Ele. O problema está no elas me seguem. Embora escutemos o chamado de Jesus, embora sejamos conhecidos por Ele, nem todos seguem, nem todos dão o passo para aceitá-lo como o verdadeiro, único e bom pastor, que nos fala através da igreja, a luz que Ele colocou para brilhar desde o início, como diz a história da primeira leitura, com São Paulo e São Barnabé. Dentro de nós, às vezes pensamos que já estamos assim, uma ovelha excelente para Jesus, que Ele deve estar super contente conosco. Seria bom se assim fosse. Mas o que é ser uma boa ovelha de nosso Jesus Cristo? Primeiro, se eu tenho que seguir a Ele, significa que na minha vida eu tenho que viver não do jeito que eu quero, eu tenho que viver do jeito que Ele quer que eu viva, para ser agradável a Deus, para seguir a Deus. Se não digo sim, eu tenho fé, acredito em Jesus, mas eu vivo na prática de outra forma, abafando a voz dele quando me chama e fazendo aquilo que eu bem entendo. Quando é que nós seguimos de fato o nosso Senhor? Claro, quando obedecemos a Ele, Ele nos deu os 10 mandamentos, Ele nos deu a moral para seguir, e isso é sério. Não seremos ovelhas de Jesus Cristo se não vivemos de acordo com os preceitos que Ele nos deixou, que a igreja nos ensina. Quando nós somos boas ovelhas, quando nós buscamos a graça de Deus nos sacramentos, no batismo, para cada criança que nasce na família, que se preocupa com isso, nos sacramentos, no crisma, depois quando já tem a idade para isso, na primeira Eucaristia, na confissão frequente. E a confissão frequente vai depender as boas comunhões, vão depender as boas comunhões, para estar digno de receber a Eucaristia. Tão sério é isso daí,
tão sério, isso aí às vezes tão esquecido, e comungamos de qualquer jeito, é ouvir a voz de Jesus, é ser conhecida por Ele, mas segui-lo de outra forma, que não é quem nos pede. Quando buscamos sacramentos, quando nós rezamos e temos o hábito de rezar, quantas vezes, e cada vez mais no mundo, infelizmente, não se pede esse hábito? Rezar para agradecer o alimento que temos, rezar para agradecer o dia que tivermos, e de manhã o dia que vamos ter, pedir forças para enfrentá-lo. Rezar, não só limitar-se a isso, aos alimentos ou ao dia que termina ou começa, mas rezar, ter um hábito de oração a cada dia. Nossa Senhora mesmo em Fátima disse, um apelo que foi ouvido, mas pouco ouvido. Ela prometeu: se quiserem ter paz, rezem o terço todos os dias. Nossa Senhora pediu isso para evitar que grandes catástrofes viessem sobre a humanidade, que vieram. A Segunda Guerra Mundial e ainda outras que Nossa Senhora tinha profetizado. Quando nós rezamos, estamos procurando ser uma boa ovelha de nosso Jesus Cristo. Quando nós fugimos do mal, das más companhias que nos afastam dos preceitos de Jesus e da Igreja, quando fugimos do pecado, das tentações. Infelizmente é tão fácil pecar hoje em dia, sempre foi fácil pecar. O difícil é trilhar o caminho da virtude, mas hoje em dia quão mais fácil não é ter no bolso o celular com a internet, que oferece tanta loucura e tantos caminhos errados que são contra os nossos Jesus Cristo. Como é fácil, num clique, uma dedada ali, dizer não para o nosso Jesus Cristo, dizer não para a voz dele que nos chama para viver de acordo com a virtude e não de acordo com o mundo. É muito fácil e é muito mentiroso, porque não é nisso que está a felicidade. Nós temos, e essa lição que a liturgia nos dá hoje em dia, nós temos que lutar, que nos esforçar para sermos boas ovelhas de nosso Jesus Cristo. Já somos conhecidos por Ele, ouvimos a voz dele, cabe-nos agora seguir a Ele, dar os passos. Deixar de ser uma ovelha que muitas vezes pode estar dentro de nós é justamente afastar-se de más amizades, que nos levam para caminhos errados. É deixar aquilo que é ocasião de tentação, que nos leva para o pecado, cortar com isso, pedir perdão numa confissão pelos desvios que possamos ter tido, buscar a graça de Deus, enfim, como já foi dito, é o papel que nosso espera de nós nessa liturgia do quarto domingo do tempo da Páscoa, né, do bom pastor. E claro, sendo também o Dia das Mães, qual a responsabilidade da mãe? De uma mãe que é a primeira pastora para seu filho. Quando nasce o modelo, a primeira voz que a criança vai ouvir é da sua própria mãe. Que responsabilidade sagrada, que nós chamamos de vocação. É uma vocação ter um filho, cuidar dele para si, mas para Deus. Cuidar e guiar a criança. Um dia vai crescer também, adolescente, adulto, que seja. A mãe vai ser mãe até, acho que até meia hora depois da morte, a mãe ainda vai estar puxando a orelha, às vezes é necessário. Guiar o seu próprio filho para ser uma ovelha de nosso Jesus Cristo de verdade, não cair nas garras do mundo. É uma vocação santa, seríssima, altíssima, que é tão desprezada e tão pouco compreendida hoje em dia, infelizmente. Mas, claro, peçamos nessa Santa Missa, através da Virgem Santíssima, Mãe das Mães, Nossa Senhora, que nos ajude a sermos nós boas ovelhas de nosso Jesus Cristo, que ajudem todas as mães, que ajudem todas as mães para serem boas pastoras de seus próprios filhos, para levá-los a nosso Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.